Olá pessoal, mais um momento de intimidade com o Pai. Estamos aqui para que Deus possa nos dar direção, para que Deus possa estar falando aos nossos corações e que nós podemos aprender um pouco mais sobre Deus. Amém? Saiba que Deus, Ele anda com você no fogo. Você sabia? É disso que nós vamos estar falando através da palavra de Deus. Nós vemos que os amigos de Daniel, creio que todos conhecem a história de Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel chamados, lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego, passaram por uma das experiências mais difíceis e ao mesmo tempo mais gloriosas que alguém possa passar. Daniel capítulo 3, versículo 6, conta que o rei Nabucodonosor construiu uma enorme estátua de ouro em sua homenagem. Lembra da história? Estão aí lembrando? E no dia da sua inauguração, o rei Nabucodonosor, ele determinou que ao toque da orquestra, ou toque da trombeta, em algumas traduções bíblicas aí, ele disse que todos deveriam prostrar-se em terra e adorar a imagem que criou. E quem não se prostrar em terra, diz o versículo aí, e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Você pode imaginar aí o que eles passaram? Vamos continuar vendo o que diz a Bíblia. Ela diz que os amigos de Daniel não se curvaram em adoração à estátua do rei Nabucodonosor. E isto provocou grande ira ao rei. Mas o rei lhes deu uma nova chance para se curvarem. Lembra da história? Após mais um toque da orquestra, isso é, da trombeta, e eles continuaram sem se prostrar. Então o rei, com muita raiva, determina que o calor das chamas aumentassem 7 vezes mais na fornalha e ordenou que jogassem eles lá. Vamos aprender com essa história. Existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão. Nós que cremos em Deus. Mas você não pode se render facilmente. Quantas pessoas que se rendem tão fácil, indo contra a vontade de Deus, indo contra os princípios de Deus. Nós vemos aqui, através da história de Daniel na cova dos leões, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós vemos que mesmo o rei dando a segunda chance para que eles se curvassem diante daquela estátua, nós vemos que eles não se renderam facilmente. E muitas vezes as pessoas, elas trocam Deus por tão pouco, elas trocam a Deus tão facilmente, deixam de servir a Deus tão assim, parece que é como se fosse algo natural. Deixa Deus por tão pouco, troca Deus por tão pouco. Nós vemos que eles não se renderam facilmente àquela imagem. Que nós podemos tomar como exemplo na nossa vida a atitude de fé de Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muitas vezes nós precisamos nos manter firmes para não perder a fé. Quantas vezes nós precisamos nos manter firmes para não perder a fé? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos disso? A obediência radical a Deus é uma forma poderosa de alcançar
livramento em situações difíceis. Você tem obedecido à vontade de Deus? Será que você tem obedecido à vontade de Deus? Será que você não tem trocado Deus por qualquer outra coisa? Será que realmente nós estamos sendo obedientes a Deus e a sua palavra? Obedeça a Deus mesmo que não compreenda. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes, no momento, nós não compreendemos. Mas a palavra de Deus nos ensina que mesmo assim, nós devemos obedecer a Deus. Que no final vai dar tudo certo. Que no final nós vamos acabar compreendendo o porquê daquela situação. E um dos amigos de Daniel disse, Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, diz aí o versículo, a palavra de Deus. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Versículo 18. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha, que tremenda decisão que eles tiveram. Será que se nós estivéssemos no lugar deles, será que nós teríamos a mesma decisão que eles tiveram? Porque a decisão que eles tiveram diante do rei, Nabucodonosor, diante daquelas pessoas que estavam ali preparadas para adorar aquela imagem, foi tremenda aquela decisão. Será que nós teríamos a mesma reação? A mesma decisão que eles tomaram? Será que nós teríamos? Deus em primeiro lugar, mesmo sabendo que em breve seriam lançados dentro de uma fornalha, que já estava preparada em lugar visível para inibir algum ato de rebelião. Isto é, estavam ali em um lugar bem visível para que todos pudessem ver, para que pudessem inibir aquele ato de rebelião ao ver do rei Nabucodonosor, para que se alguém tivesse que fazer algo parecido, temesse. Nós vemos aqui, através da vida deles, que fé que esses jovens, eles possuíam de Deus. Que fé que eles possuíam de Deus. Para declarar através desses dois versículos que nós lemos, vou ler novamente, onde eles disseram assim, ó, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Eles tinham certeza que Deus podia livrar eles das mãos do rei Nabucodonosor, que Deus podia livrar eles daquela situação, e também eles também deixaram uma outra opção também. Olha que fé inabalável que eles tiveram. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Mesmo que ele não nos livre, nós não vamos prestar culto a esse Deus. Olha que fé inabalável, olha que fé tremenda esses homens tiveram diante de Deus, diante daquelas pessoas que estiveram ali. Nós podemos ver, através dessa história, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, mas nós também vemos que tinham pessoas ali também que criam em Deus, que não tiveram a mesma atitude que eles tiveram. Não tiveram a mesma decisão que eles tiveram. Que acabaram se encurvando para que eles não sofressem nenhum dano. Tinha mais pessoas ali que criam em Deus, mas que acabaram se curvando diante daquela imagem. Os únicos que não se curvaram diante daquela imagem foram eles. Olha que fé corajosa, de coragem que eles tiveram. Olha que exemplo de fé para nós seguirmos. Não ficaram também envergonhados por serem diferentes. Com certeza,
Aquelas pessoas que criam em Deus também, que sabiam quem Deus era e acabaram se curvando diante daquela imagem, nós vemos que muitos daqueles fizeram também por um ato de vergonha. Eu vou me prostrar, pelo menos eu não vou ser envergonhado diante das pessoas que aqui estão. Muitas vezes eles fizeram isso por vergonha. Agora nós vemos aqui que Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, nós vemos que eles não tiveram vergonha alguma de declarar o Deus que eles serviam. Não tiveram vergonha alguma, em nenhum momento. E, no entanto, que eles ficaram ali, de pé, declarando o Deus que eles serviam. Olha que exemplo maravilhoso para nós seguirmos e tomarmos para as nossas vidas. Faça a diferença, você também, aonde você estiver. Eu vejo assim que muitas vezes tem pessoas que têm vergonha de declarar que serve Deus, tem vergonha de declarar que é um cristão. Não fala sobre Deus, não fala sobre a palavra de Deus, principalmente para aquelas pessoas que são ímpias. Tem vergonha, eu tenho vergonha de declarar que eu sou de Deus, tenho vergonha de declarar que vou na igreja. Muitas pessoas têm vergonha de falar o Deus que serve. Aqui nós aprendemos através da vida deles que nós não devemos ter vergonha alguma, que nós temos que fazer a diferença como cristãos, como servos de Deus, naqueles que creem em Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que pode fazer, o Deus que pode mudar as nossas vidas, o Deus que pode salvar, o Deus que pode libertar, o Deus que pode curar, o Deus que pode fazer milagres. Nós não temos que sentir vergonha alguma de declarar o Deus que nós servimos. Amém? Temos que ser um ganhador de almas. Nós temos que falar aquilo que Deus tem feito, testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que as pessoas saibam e venham para Deus, venham se salvar e venham também declarar os testemunhos que Deus pode fazer. Assim que nós temos que ser. Amém? A nossa fé tem que ser inabalável. Eu não troco minha fé por nada nesse mundo. É assim que nós temos que pensar. É assim que nós temos que agir. Amém? Deus nos ensina que mesmo que o homem faça mal para os filhos dele, ele se coloca ao lado desses para os livrar. Diz a Bíblia que Deus andou com eles na fornalha. Olha que lindo. Deus andou com eles na fornalha. Deus estava com eles ali, eles não estavam sozinhos. Deus estava ali para livrar a vida deles daquela fornalha, daquela situação, porque eles creram em Deus, declararam o Deus que eles serviam. Declarou. Olha que lindo, Deus estava com eles. Veja o que aconteceu em Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Olha só o que aconteceu. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Quem que foi lançado na fornalha de fogo ardente? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui a palavra de Deus diz que eles eram amigos de Daniel. Os 3 foram lançados. E a palavra do Senhor diz aqui que quando o rei perguntou qual a situação que estava ali dentro daquela fornalha, eles falaram assim: olha, rei, nós lançamos 3, mas agora nós estamos vendo 4 pessoas junto ali. E eles falaram assim: olha, andando ali pelo fogo. E olha o que eles falaram: e o quarto se parece com o filho dos deuses. Se parece com os filhos dos deuses. Você e eu sabemos que não era um filho dos deuses lá com os amigos de Daniel. Era o próprio filho de Deus. Não era parecido, era o próprio filho de Deus que estavam com eles ali na fornalha, que estava ali andando com eles para os livrar da fornalha.
Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós devemos servir. Mostrar a toda a gente o que o nosso Deus pode fazer, o que o nosso Deus é. Olha que lindo, que maravilhoso. E eu creio que da mesma forma, Ele também atravessará o fogo com você. Independente da fornalha que você esteja passando, Deus, Ele está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Deus estará conosco até o fim dos tempos. Olha só o que Ele diz para nós. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Portanto, você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha. Ele, Jesus, está com você aí agora. E Deus sabe o que se passa com você. Deus sabe o que se passa no seu coração. Ele sempre estará lá com você e para você. Olha que lindo. A Bíblia também diz em Isaías capítulo 43, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha o que Deus diz para nós. Olha o que Deus garante para nós através de Isaías 43, versículo 2. Olha que versículo maravilhoso para as nossas vidas. Eu vou ler novamente. Olha, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A palavra do Senhor diz que não houve nem cheiro de fumaça sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Saíram ilesos. Ilesos. Olha só o que Deus faz. Deus protegeu a vida deles. Saíram ilesos daquela fornalha. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Então creia que nada vai acontecer na tua vida, porque Deus é com você. Acredite que Ele está junto de você, aonde você estiver. Ele está com você e nada vai te acontecer. Observe que a Bíblia não diz se você atravessar pelas águas. A palavra de Deus aí diz quando você atravessar as águas. Ou seja, você terá problemas, sim, mas Jesus sempre andará com você através deles. Olha o que Deus promete. Lembra sempre disso. Lembra sempre disso. Quando você estiver passando por uma situação difícil, quando você estiver passando por um problema difícil, por uma enfermidade muitas vezes que para o homem não tem cura, que você possa sempre se lembrar disso. Você terá problemas, mas Jesus sempre andará com você através deles, porque Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença, porque, como disse a Tua palavra aos nossos corações agora, Deus, que o Senhor é conosco, Deus, aonde nós estivermos, ó Deus, em tudo que nós estivermos passando, Senhor Jesus, ó Pai, talvez por um momento difícil, a Tua palavra diz que o Senhor é conosco, que o Senhor é o Deus que nos protege, que o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Deus, que nós podemos, Senhor Jesus, seguir o exemplo, Pai, de Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante, Senhor Deus, dessa imagem, Jesus, ó Deus, para negar aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito. Deus, não permita que nós venhamos a trocar o Senhor por nada na nossa vida, para que nós podemos te servir, Senhor Deus, por
toda a vida, por toda a eternidade, que nós podemos declarar o Deus que nós servimos, o Deus que pode fazer, ó Pai, o Deus do impossível, o Deus que pode libertar, o Deus que pode salvar, o Deus que pode curar, o Deus que pode fazer milagres, o Deus que pode mudar a situação, o Deus que pode fazer algo novo na nossa vida, Pai, que nós podemos declarar esse Deus, que nós podemos realmente ser diferentes, Pai, porque nós cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, nós cremos no Teu sobrenatural, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, permitir que o Senhor ande conosco, Senhor Deus, aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, ande conosco, esteja conosco, porque nós cremos através da fé, Senhor Jesus, declarando a Tua palavra que tudo pode, Pai, em nome de Jesus, que nós podemos, Senhor Jesus, ó Pai, nos colocar diante do Senhor, diante da Tua presença, para que o Teu Espírito Santo possa se manifestar em nós, através de nós, para que nós podemos, Senhor Jesus, declarar, lendo a Tua palavra, aquilo que o Senhor Jesus disse que faria nas nossas vidas, que nós podemos, ó Pai, ó Deus, declarar, Senhor Jesus, o Deus que se move, Pai, naquele que crê, naquele que confia no Senhor Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, que nada vai nos acontecer se nós tivermos Deus na nossa vida, porque o Senhor é o Deus que nos protege, Pai, o Deus que nos livra de todo mal, o Deus que nos traz segurança, que nós podemos olhar para esse Deus, que nós podemos olhar para Ti, Jesus, e prostrar diante do Senhor, não prostrar, Senhor Deus, muitas vezes naquilo que o mundo oferece, que vai desagradar a Ti, ou muitas vezes algo que nós vamos fazer idolatrando, que desagrada a Ti, o Teu coração. Pai, que nós podemos fazer algo realmente que venha agradar o Teu coração. Ó Deus, que nós podemos achar graça diante dos Teus olhos e que nós podemos nos prostrar, Senhor Jesus, diante do Senhor, declarando a Tua grandeza, declarando as Tuas maravilhas, declarando as Tuas fortalezas, ó Pai, sobre nós. Ó Deus, que nós podemos continuar de pé, que nós podemos continuar olhando para o Senhor, da onde vem a nossa vitória, aonde vem a nossa bênção, Pai, que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário, que nós podemos olhar para Ti, Deus, e declarar que em Ti nós podemos tudo, nós podemos todas as coisas, Pai, que nós podemos receber essa oração vinda dos céus sobre a nossa vida, nossa casa e nossa família, no nome de Jesus. Amém. Amém? Receba aí essa palavra, essa oração, que Deus aí vai fazer algo extraordinário na nossa vida, através da nossa atitude, através dessa fé inabalável, e como eles tiveram, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Vamos seguir esse exemplo, que com certeza Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Esteja curtindo, se você foi abençoada ou abençoado através dessa palavra, esteja comentando o que Deus falou com você através dessa palavra no seu coração, esteja comentando se Deus fez algum milagre na sua vida, comenta para que outras pessoas possam ler e possam ser também abençoadas e bem-aventuradas através do seu testemunho, amém? Daquilo que você colocou diante de Deus, e que você esteja compartilhando nos seus contatos, para que mais pessoas sejam abençoadas e recebam também essa palavra, para que possam declarar aquilo que Deus pode fazer também na vida delas, no nome de Jesus, amém? Então, compartilhe, abençoe vidas, abençoe pessoas, que é isso que Deus espera de cada um de nós. E até o próximo Intimidade com o Pai. Deus é contigo.